Cata Eventos, um podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. No episódio de hoje, destacamos alguns eventos da agenda do ensino de história, dossiês com chamadas em aberto e ouvimos a professora Alexia Pádua sobre o portal do Bicentenário. Também conversamos com a professora Nara Rúbia e o professor Marcelo Abreu sobre o livro que organizaram recentemente e chamamos a estudante Milena para divulgar uma iniciativa potente. Para finalizar, escutamos a professora Michele, da Rede Básica em Belo Horizonte, sobre os desafios de mediar narrativas pré-concebidas na sala de aula de História. O Cata Eventos é uma produção do Laboratório de Práticas e Ensino de História, o LAPEIS da UFVJM. Eu sou Rosiane e quem dá voz comigo a essa ideia é o professor William Bonetti, que na sequência apresenta o quadro Anota Aí. Entre os dias 19 e 23 de julho, acontecerá o 31º Simpósio Nacional de História da AMPU, com o título História, Verdade e Tecnologia, que será realizado de maneira virtual. A comissão organizadora está a cargo da UERJ e da UVA. As inscrições para ouvintes já estão encerradas, mas futuramente teremos acesso aos trabalhos dos diferentes pesquisadores e vale a pena destacar aqui alguns dos simpósios temáticos que versam sobre o ensino de história. Nós temos o ST22, Aula de História, Teoria e Ensino, ST33, Diálogos do Ensino de História em Perspectivas, ST37, o Ensino de História e Educação de Jovens e Adultos, ST38, Educação Democrática e Ensino de História, ST43, Ensino de História e Disputas pela Memória, ST44, Ensino de História e História Pública, ST45, Ensino de História e Imagens, ST46, Ensino de História no Tempo Presente, ST47, Ensino Superior de História, ST131, Povos Indígenas e Ensino de História, ST134, Prof. História, Resultados, Potencialidades e Desafios. Aqui são alguns dos destaques dos simpósios temáticos de maneira breve. Valerá muito a pena conferir os artigos finais dos pesquisadores que publicaram nessas mesas. Entre os dias 3 e 12 de novembro, acontecerá a 15ª Semana de História Política da UERJ com o título O Legado Freiriano para o Século XXI, as interfaces entre História Política e História Pública. Os simpósios temáticos 9 e 10 versam sobre o ensino de História, História Política e currículos para a educação básica. Vale a pena conferir e as inscrições continuam abertas. Temos também 2 dossiês em revistas acadêmicas com chamadas em aberto. Trata-se da revista Séculum, revista de História, com o dossiê intitulado A Escrita da História em Disputa, os desafios do tempo presente para a prática da pesquisa e do ensino de História. Os organizadores são o professor Damião de Lima, da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Juliana de Andrade, da Federal Rural de Pernambuco. As submissões estão abertas até o dia 16/7/2021. Temos também a revista CLIO, Revista de Pesquisa Histórica, com o dossiê intitulado Didática da História e Ensino de História, Desafios Contemporâneos. Os organizadores são o professor Arnaldo Martins Látia Júnior, da Federal de Pernambuco, o professor William Bonetti, da UENG, e o professor Nilson Javier Ibagon Martim, da Universidade del Valle, da Colômbia. As submissões continuam abertas até o dia 15 de julho deste ano. Temos também os eventos em torno do Portal do Bicentenário, que é um projeto em rede que questiona as narrativas em torno do 7 de setembro e propõe um amplo diálogo sobre o bicentenário desta data com a educação. E eu chamo aqui a professora Alexia Pádua para falar um pouco sobre os eventos em torno do Portal do Bicentenário. Olá, ouvintes do canal Cata Eventos. Passo por aqui para convidar todos, todas e todos vocês para conhecer o Portal do Bicentenário, um portal para vários Brasis. Somos uma iniciativa constituída em rede por profissionais de educação básica e superior, estudantes, grupos de pesquisa, sindicatos docentes, organizações estudantis, movimentos sociais, cidadãs e cidadãos do Sul Global.
Nossa proposta é pensar o bicentenário da independência do Brasil a partir de todas as áreas de conhecimento e componentes curriculares da educação básica. Queremos produzir e fazer circular conteúdo sobre o bicentenário e seus desdobramentos, analisados por todos os campos do conhecimento, científicos e escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. O site do portal será lançado em 7 de setembro de 2021, mas já estamos circulando por nosso canal do YouTube, nosso perfil no Instagram, nossa página do Facebook. Cheguem lá buscando por Portal do Bicentenário. Para lançarmos o site do portal em 7 de setembro deste ano e continuarmos a sua construção ao longo de 2021 e 2022, gostaríamos muito de contar com a participação de pessoas que acreditam na construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBTfobia, anticapacitista. Mas como contribuir? Juntando-se à rede do portal para produzir, editar, fazer curadoria, organizar e divulgar conteúdos sobre os 200 anos de história de luta por liberdades no Brasil, na sua relação com a América e África. Entre em contato conosco pelas nossas mídias sociais ou envie um e-mail para portaldobicentenario@gmail.com. Esperamos vocês lá. Esse é para salvar. Nesse episódio, eu conversei com o professor Marcelo Abreu, da Universidade Federal de Ouro Preto, e a professora Nara Rúbia Cunha, da Universidade Federal de Uberlândia. Eles organizaram a obra Fazer e Pensar a História na Sala de Aula, autoria, formação e produção do conhecimento histórico. Um livro cheio de experiências sensíveis e necessárias a esses tempos. Escuta só o que o professor Marcelo tem a nos dizer sobre como surgiu a ideia e quais foram os desafios de se elaborar uma obra assim. Olá, Rosiane Ribeiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o livro que nós organizamos. E a ideia dele surgiu da nossa prática no processo de formação de professores, especialmente nas disciplinas de estágio supervisionado. Momentos nos quais nós insistimos muito com os estudantes acerca da aula com esse momento de autoria, né, como momento de produção autônoma do conhecimento, momento no qual os professores reelaboram a historiografia escolar e a historiografia acadêmica e oferecem, então, essa sua leitura à interpretação e à leitura muito variada dos estudantes. Então, nós insistimos também que isso vai constituindo um repertório de aulas. Portanto, o livro apresenta elementos desse repertório, do repertório de cada um dos professores da escola básica envolvido, que foi também repensado junto a um professor da universidade, de modo que essa prática reflexiva dá o tom do livro, não é? Mas também o tom do livro é oferecer à leitura dos outros, de outros professores sobretudo, esse repertório de aulas que se inspira nessa noção de autoria partilhada. Olha, eu confesso que não foi muito difícil organizar esse livro, porque a qualidade do grupo que nós reunimos, né, sejam os professores da escola básica envolvidos, sejam os professores da universidade, é muito engajado e acredito muito empenhado nessa ideia de autoria partilhada e na potencialidade que existe desse diálogo, dessa prática reflexiva comum entre professores dos dois níveis, né, de ensino. Então, nesse aspecto, não foi muito difícil. O que sempre é complicado é mesmo o processo de edição, não é? Que é demorado, que é bastante lento, que é complicado, às vezes, em termos de buscar o financiamento, não é? Que resulta num produto de circulação não tão expandida, né? Que é o livro, infelizmente. Então, houve e há dificuldades na produção concreta do livro, né? Mas envolver as pessoas nesse movimento não foi tão difícil, pelo contrário. Todo mundo se engajou muito prontamente na ideia de escrever sobre as aulas, né?
E isso foi algo muito gratificante para nós todos, eu acredito, não só para nós organizadores, como também para cada autor individualmente. E para você, Nara, quais foram os aprendizados que essa experiência trouxe? E é claro, conta pra gente, por que esse livro é para salvar? Bom, os aprendizados são muitos, né? Mas eu gostaria de destacar aqui dois. Primeiro, que é aprender mesmo a dialogar com outras áreas. Por exemplo, na elaboração da capa, né, que a gente dialoga com um artista, como ir tecendo essa tradução dos textos do livro, né, textos verbais em um texto visual, em uma obra de arte, né, melhor dizendo assim. E o segundo, que não é só um aprendizado para mim, aliás, não é nenhuma novidade, né, a gente que trabalha com educação, a gente sabe que isso é uma regra, não é uma exceção, mas que eu acho que vale a pena destacar como aprendizado ou como reconhecimento, que é o quanto os professores e as professoras brasileiras em diferentes regiões do Brasil são muito inventivos, são muito inteligentes, muito esforçados, muito sensíveis. A obra, você pode ver aí, que ela reúne experiências de diferentes regiões do Brasil e, na grande maioria das vezes, de cidades do interior e de escolas públicas. E são todos trabalhos maravilhosos. Bom, por que essa obra é para salvar? Olha, eu acho que ela é para salvar porque, primeiramente, ela destaca o fazer e o pensar cotidiano dos professores, das professoras na sala de aula, né, da educação básica. Então, destaca esse professor, essa professora como intelectuais críticos, reflexivos, responsivos, comprometidos ética e politicamente com a sociedade, abertos ao diálogo. Você vê que na obra isso fica muito explícito, né, que essa produção desse conhecimento histórico escolar na sala de aula da educação básica, né, ele é um conhecimento atravessado por vários ambientes, por várias questões, vários pensamentos, aberto a possibilidades várias também, e é um saber tecido no coletivo. Então, esses encontros, esses diálogos e, sobretudo, esse destaque, essa autoria do professor, né? Eu acho que são marcas importantes dessa obra. Outro motivo pelo qual essa obra é para salvar é que ela busca atender a uma demanda de estudantes em formação, né, de estagiários, sobretudo. Marcela e eu somos professores orientadores de estágio, né? Então, a gente tem sempre essa demanda dos estudantes, que é entender como que se dá a elaboração de uma aula de história, como se dá o planejamento de uma aula. E mais do que a gente levar um plano, né, de aula ou acessar na internet um plano de aula para falar sobre ele, o que é mais importante, a gente acredita, que é mostrar que essa aula ela se elabora, né, antes, durante e depois. Ela reverbera, ela provoca questionamentos que levam a uma outra elaboração, ou seja, uma reelaboração. Então, isso leva à compreensão de que o plano de aula, a aula, eles são dinâmicos, né? Mas nem por isso o plano é dispensável. É muito bom ouvir os autores contando um pouco sobre o processo criativo e intelectual que é a organização de um livro, não é mesmo? Não sei para vocês, mas para mim é como se aproximasse mais da obra e criasse até mesmo um vínculo afetivo de leitura. Enfim, coisas de pesquisadora do livro, né, gente? Mas eu curto outras linguagens também, e por isso quero divulgar para vocês mais um podcast, esse vinculado ao projeto coordenado pelo professor Rogério Arruda, o programa Vozes da História, Contar, Ouvir e Refletir. Tem uma temporada inteira sobre relatos de vivências na pandemia e agora está lançando episódios sobre a história de Diamantina. Vale a pena conferir.
Para encerrar esse quadro, eu não pude resistir e fiz mais um convite. Dessa vez para a estudante de História Milena Badaró, que está à frente de uma proposta que me encantou. Olha só que boniteza. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Rosiane pelo convite e pela oportunidade de apresentar o Visungo. O jornal faz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, e surgiu com o intuito de quebrar alguns paradigmas e estereótipos acerca dos corpos negros, apresentando temas e discussões que acabam sendo infectadas pelo racismo e são distorcidas dentro do imaginário coletivo, o que acaba restringindo tais corpos apenas a falar sobre essa violência, que é o racismo. Essa é a edição de estreia. Acabo de passar pelo processo de estruturação do jornal, ao lado do grande pesquisador Juliano Pereira. A materialização desse projeto foi por si só pedagógica, pois foi possível vivenciar novas experiências, como a escrita e a edição do jornal. Um grande desafio, que gerou frutos positivos. Seguimos na esperança que esse espaço seja ocupado por mais pessoas, tal como a todos aqueles que tiverem acesso ao jornal. O Visungo é um espaço para compartilhar a correria do povo negro, com o propósito de estimular os leitores a ocuparem locais como a universidade, de apresentar pensadoras, pensadores, poetisas e poetas, os artistas e ativistas da população negra brasileira, assim como a sacralidade dos orixás. Então, pessoal, essa é a proposta do Visungo: promover diálogos e circular informações com diversas formas de compreender a negritude. A distribuição é gratuita. É só acessar o link pelo Instagram do jornal, jornal.visungo_neabi, ou pelo Instagram do próprio Neabi, @neabi_ufvjm. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de apresentar o projeto, reforçando o convite para aqueles que se interessarem em estar participando das próximas edições do jornal. Meu muito obrigado e um salve à professora Rose. É isso, gente. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Lembrando que vocês também podem entrar em contato conosco para fazer aqui no Cata Eventos a divulgação das suas artesanias. Bora seguir para o próximo quadro. Tá na mídia. Como diz o já conhecido ditado das redes sociais, o brasileiro não tem um dia de paz, né, minha gente? Pensa a professora, o professor de história, então. Ainda mais nesses tempos de hiperconectividade e circulação acelerada de discursos que carregam e reforçam alguns modelos de interpretação sobre o nosso passado histórico. No início desse mês, por exemplo, um vídeo da atriz Juliana Paes ocupou o centro do debate nas redes sociais. Ao se referir e se posicionar, sem se posicionar, a atriz usou a expressão, aspas, delírios comunistas, fecha aspas, em referência às pautas da esquerda no país. Pois bem, não vamos construir aqui um tribunal de causas das narrativas cibernéticas, mas nos interessa pensar como professoras e professores de história têm mediado narrativas como essas, que inevitavelmente adentram suas salas de aula. Para contribuir com essa reflexão, eu convidei a minha colega de graduação, a professora Michele, que atua na rede de ensino em Belo Horizonte. Então, Michele, conta pra gente, qual o impacto de discursos como esses no ambiente de aprendizagem da sala de aula de história? Bom, respondendo à sua primeira pergunta, o impacto é evidente na sala de aula. Muitos alunos e pais, eles acabam já tendo uma ideia preconcebida sobre a própria disciplina de história, sobre o perfil dos professores de história, visto? Então, muitas vezes, a fala do professor ou os objetos do estudo da disciplina já são tratados de antemão com alguma desconfiança, né? Não é raro algum aluno me perguntar qual é o meu posicionamento político para confirmar uma ideia que ele de antemão já tem. É cada vez mais comum também, né, ver colegas meus que pisam em ovos para lecionar sobre assuntos que fazem parte da grade curricular, mas que são entendidos como militância ou doutrinação por pessoas que não sabem que a nossa autonomia é limitada para a escolha da grade ou que ignoram a importância de certos assuntos para o entendimento da trajetória humana. Vou te dar um exemplo.
como entender o que foi o século XX, né, o breve século XX, como diria o Hobsbawm, e seus impactos na nossa vida hoje, em pleno século XXI, na nossa forma de ver o mundo, como entender o que foi, né, esse século, e sem estudar um assunto, por exemplo, como a Revolução Russa. É impossível, né? Ele vai impactar a Guerra Fria, a divisão do mundo em dois polos antagônicos. Isso vai repercutir e repercutiu na vida das pessoas e repercute até hoje, né? A gente vê aí grandes potências mundiais que até hoje no campo militar, né, de uma certa forma, são herdeiras aí dessa disputa que se iniciou lá em 1917. Não dá para estudar o século XX, por exemplo, sem estudar esses assuntos. Então, acho que uma das primeiras coisas, né, é deixar claro que estudar um evento não significa concordar com o que aquele evento propôs ou o que foi feito ali naquela conjuntura. Então, acho que a gente tem que reforçar que estudar um tema não significa concordar com ele, né? Estudar um tema, mencionar um assunto, não configura endoutrinação, como muitas vezes é entendido. E Michele, conta pra gente quais são as suas escolhas em termos de metodologias, temas ou mesmo orientação teórica para mediar tantas narrativas. O que eu faço? Eu acho que, primeiramente, quando essas questões são colocadas, né, dessa preconcepção a respeito do que é a matéria de história, do que a gente estuda, essa ideia de que a disciplina ela promove uma doutrinação. Acho que, primeiramente, quando um aluno vem com alguma demanda nesse sentido, algum questionamento, ou até mesmo questionando alguma escolha temática, acho que nunca deve se desqualificar a fala de um aluno, né? Por mais absurda que ela possa parecer inicialmente. Eu acho que a gente tem que chamar para o diálogo, é o que eu costumo fazer, chamar para o diálogo, levá-lo ao entendimento de como que essas ideias preconcebidas foram construídas, da onde vem essa ideia sobre esse tema, sobre a pessoa do professor, sobre a própria disciplina. Acolher para orientar, né? Eu não posso criar uma dicotomia como se o aluno não tivesse o direito de fazer alguns questionamentos. Então, acolher a dúvida, acolher até mesmo o comentário absurdo, não para concordar com ele, mas para problematizá-lo. Afinal de contas, todos nós somos seres mais ou menos desinformados, eu diria até mal informados a respeito de algum tema. Outro passo que eu considero importante é fazer uma distinção do conhecimento acadêmico daquilo que é propagado pelo senso comum. Mostrar que o conhecimento histórico ele é produzido através de métodos, que depende de fontes confiáveis, que um historiador não pode simplesmente inventar uma versão sobre determinado fato ou processo. E o que o professor também tem essas regrinhas, digamos assim, para seguir. Eu não posso simplesmente fazer da minha aula uma aula opinativa, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser baseada em conhecimento atestado, né? Uma coisa que às vezes é demandado é a ideia de que se tem que mostrar os dois lados de um acontecimento. Mas esses tais dois lados têm fundamentação? Ou um deles, ou vários desses lados, configura-se apenas como mera opinião? Acho que fazer essa distinção é essencial. E trazer aquilo que é reconhecido academicamente. Mostrar, inclusive, que dentro da academia existem divergências a respeito de algum tema. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente quebrar uma visão maniqueísta da história, né? Feita por vilões e mocinhos, como se um determinado fato histórico ele fosse só positivo ou só negativo. Então mostrar que a realidade é muito mais complexa do que essa concepção binária, né? Que é ou 0 ou 1, ou bom ou mal, né? Entender o ser humano na sua complexidade, trazer o aluno para essa reflexão de humanizar a história. Muito obrigada, Michele. Obrigada também à professora Nara, ao professor Marcelo e à Milena, que com as suas vozes
ajudaram a compor esse mosaico de tantas produções sensíveis, significativas e de reflexões necessárias ao ensino de história. Eu vou ficando por aqui, já na expectativa de novos acontecimentos para compor aí a narrativa do nosso próximo episódio. Um abraço, gente. Obrigada pela escuta. É isso aí, professora Rosiane. E lembrando que o podcast Cata Eventos é um espaço dedicado às reflexões que envolvem o ensino de história e o seu campo investigativo. O objetivo é sempre divulgar os debates e as novidades em torno do ensino de história no Brasil. Seja sempre bem-vindo, esteja sempre conosco. Um abraço e até breve.